Esse é o Broncas da Cidade. E no comando, o apresentador que não tem papa na língua e fala na bucha. Como vai, Sérgio França? Olá, meus amigos de todo o Brasil, um grande abraço aos meus amigos nas emissoras de rádio filiadas ao Broncas da Cidade, aos meus amigos e amigas do estado do Pará, aos amigos da Rede TV, muito obrigado também à TV A Crítica de Paraupebas, canal 24, em 2 horários, de 7 às 8 horas da manhã e reprise ao meio-dia. Muito obrigado à TV Marajoara, canal 50.1, Belém do Pará, do meu amigo Carlos Santos, muito obrigado. Na abertura do jornal, eu gostaria de começar lembrando do dia 15 de outubro, dia do professor. Aqui o meu profundo respeito aos meus heróis, aqui o meu respeito aos meus ídolos. O que esperar de uma nação que despreza os nossos verdadeiros heróis? Dizem que no Japão, o imperador não permite um professor se curvar diante de sua presença. A razão é simples. Num país que não se tem professor, não existe imperador. Eu vou muito mais além. Uma terra que não teria gente civilizada sem o professor. Não teria nem sequer um presidente da República, médicos, desembargadores, ministros, jornalistas. Na verdade, devemos ao professor. Os nossos professores, os nossos amados professores, o que comemorar no dia do professor? É muito simples mandar aquela mensagem do dia do professor. Mas eu gostaria de pergunte se você tem um professor do seu lado, se esses heróis estão satisfeitos. São agredidos constantemente nas salas de aula. Os professores, os heróis da minha vida, os meus amores, estão acuados dentro de uma sala de aula. Muitos reféns de traficantes que estão invadindo as salas de aula. Gostaria de chamar a atenção dos parlamentares em todo o Brasil. Gostaria de chamar a atenção das autoridades. Os professores pedem socorro. Salários. A começar pelo seu salário. O maior salário de um país deveria ser o salário de um professor, pois sem o professor não tem ninguém. São esses heróis que dão suas vidas pelo povo do Brasil para educar, para ensinar, e muitos pais não criam nem educam seus filhos e jogam seus filhos para a sala de aula. Vão feito umas feras e parte para cima do professor nas imagens da tela. Muitos professores agredidos, muitos professores machucados. Que país é esse que machuca o professor? Gostaria de perguntar às autoridades, dentro de suas salas de aula, os professores são espancados e ameaçados por marginais. São jogados na sala de aula à sua própria sorte, colocando em risco as suas vidas. Em muitas escolas, traficantes estão invadindo as salas de aula e simplesmente acuando os meus professores. Aí fica a pergunta: que país é esse que machuca um professor? Será que os professores têm o que comemorar? Eu gostaria, nesse momento, de pedir ajuda do senhor presidente da República para que olhe mais pelos professores. Eu amo os professores. A minha mãe era professora e muitas vezes deixava os seus filhos para dar 3, 4 turnos para poder exatamente sustentar os seus filhos, porque ganhava pouco, mas tinha
uma vontade muito grande de ajudar ao próximo. Quantas vezes professores não se deslocam em distâncias gigantescas para ajudar as pessoas em comunidades mais afastadas? E são esses professores que pedem ajuda, e ninguém simplesmente bate nessa tecla: ajudem os professores do Brasil! Por que comemorar um dia do professor dessa forma? Professor é alegria, é vida. São eles que nos ensinaram os primeiros ABC da vida. E até agora, senhoras e senhores, o que mais assistimos de braços cruzados são os professores serem agredidos dentro da sala de aula. Traficantes estão cercando as escolas, cada vez mais adentrando na escola, dentro das salas de aula, e pondo em risco a vida dos professores. Eu gostaria de perguntar: que país é esse que machuca o seu professor? Eu vou continuar nessa luta permanente contra essa vagabundagem que machuca os professores. Eu gostaria, mais uma vez, de chamar a atenção dos senhores parlamentares em Brasília. Temos que ter leis rígidas, severas, para botar na cadeia quem quer que seja que agrida os professores. Professor deveria ser protegido de todas as formas. São eles que trazem o futuro do Brasil. São eles que estão precisando de ajuda. Ajude o professor para que ele possa ter vontade de comemorar o seu dia e comemorar com dinheiro no bolso. Muitos estão aposentados, só Deus sabe, sofrendo o pão que o diabo amassou. Essa é a realidade. Vamos acionar o correspondente